Com a graça de Deus e do Espírito Santo, alecrim deste que nasceu no campo, tirai o quebrante, o mal-olhado, a inveja, os atrapalham nos seus negócios, o amarramento na sua vida e nos seus negócios e no seu poder. Com a graça de Deus e da Virgem Maria, das três pessoas da Santíssima Trindade. Bonfim Paulista, minha terra querida, aqui nós temos tudo que é bom. Nós temos o Gabriela direto para Ribeirão, nós temos o Banco Itaú e o Posto São João. Nós temos a Prefeitura e a nossa administração lá na Caixa Econômica, onde eu pago as prestações. A loja do Pereira tem roseira e embutão. O depósito da Maria está vendendo a prestação. Nós temos o Copagás que acende o nosso fogão. A padaria Centenário atende o povo mais cedo. Nós temos a Casa de Imóveis e a Farmácia São Pedro, lá na loja do Carlito, onde eu compro meus brinquedos. Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto, localizado aproximadamente a 16 quilômetros do centro da cidade, com 27 mil habitantes, é um espaço urbano com características rurais. Aqui, primeiramente, chamava Vila Bonfim. Depois, aí puseram Gaturamo. Agora é Bonfim Paulista. Com a chegada da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, passou a denominar viaduto. Pelo motivo desse viaduto, puseram o nome de viaduto na estação aqui. E também na saída da cidade aqui de Bonfim, havia um pontilhão, um viaduto também. E posteriormente de viaduto, ela veio para Vila Bonfim. No ano de 1944, por um motivo político, o senhor presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, através de lei, estabeleceu o nome de Gaturamo. Gaturamo é um pequeno pássaro, o tamanho assim de um pardal ou até um pouco menos, é um pássaro pequeno, né? No ano de 1953, então, definitivamente foi estipulado o nome de Bonfim Paulista, perdurando até os dias de hoje. Então são 5 nomes, né? Você vê, né? Foi a freguesia, o viaduto, né? Gaturamo, Vila Bonfim, Gaturamo e Bonfim Paulista, né? De um lugar ao outro, está à mostra um contraste que sugere uma mudança no tempo. De repente, olhamos para o ontem e logo o presente exibe sua modernidade. É a convivência entre o antigo que se esforça em não partir e o novo que insiste em chegar. O relógio do século passado ainda funciona e dispara para lembrar que a história não deve ser silenciada, assim como o moderno não pode ser renegado. Os dois tempos, antigo e novo, não se anulam se a memória for bem guardada, e o novo muito cuidadoso. Sr. Walter Neves é um homem que transita pelo tempo. Seus registros à caneta revelam sua dedicação em organizar os fatos para contar a história.
eu estou fazendo isso tudo aqui, não é para mim não. Isso é para o povo de Bonfim. Muito do que ele sabe sobre o distrito ouviu do pai. Sr. José Alves tem 92 anos. Eu nasci 4 de abril de 1920, mas o meu pai me registrou 4 de julho de 1920. Ele sempre morou em Bonfim Paulista e, apesar dos dias difíceis, ainda conseguiu estudar. Naquele tempo era muito difícil, condição, não tinha condição. Eu levantava 4 horas da manhã para pegar o noturno aqui, passava aqui para estudar. Lá em cima de pé eu ia. E quando terminava a tarde, eu atravessava o bosque, vinha de pé, vinha aqui. Chegava 8 horas da noite. Mesmo com o passar do tempo, tem coisa que ele não esquece. E aqui naquele tempo, o tempo não é como era agora. Eu cheguei a pegar 21 dias de chuva. Cheguei, isso não me esqueço. Em sua loja, Vanderlei Pipa também vive o hoje às voltas com o ontem. Entre as mercadorias expostas na vitrine de madeira e vidro, bolinhas de gude para as crianças, roupas para as mulheres, sapatos para os homens e de tudo um pouco para uma clientela fiel que ele reconhece pelo nome. Quer dizer, estou aqui em Bonfim desde 1939, né? Já fazem 73 anos que nós estamos aqui, né, em Bonfim. Comecei a trabalhar aqui na loja, eu e minha esposa, e foi dando certo, então nós estamos aqui há 38 anos já. Paulo Bonfim, neto do fundador do distrito, é um poeta e fez rimas quando seu avô foi homenageado, dando seu nome a uma escola de Ribeirão Preto. Ele escreveu que do sopro que se faz ruas, do gesto florindo, casas, da fé que semeia igrejas, e somos Bonfim Paulista. Somos terra, somos sonho, sangue e amor por este solo, sol de Francisco Bonfim, rei de tantos cafezais e último bandeirante. Que eu não costumo chamar de Francisco. Para nós, aqui bonfinense, ele é um pai. Ele foi um pai que muitos fazendeiros que tiveram aqui não fez o que o Francisco Bonfim fez. Ele era muito caridoso, tinha um coração muito grande. Senhor Doca Bonfim, homem de muita idade, não conta o que contaram para ele, mas o que ele mesmo viveu. É só lavoura de café aquele tempo. Como tem cana hoje, naquele tempo era só café. Todo mundo apanhava para dar café, faltava só plantar dentro de casa, de tanto café que tinha. E era começo também de plantar café, não colhia muito. Depois que o trem começou a passar aqui, aí aumentou mais café. Eu encontrei uma pessoa que trabalhou com meu avô, mas não o que trabalhou, os filhos dele. O avô dele, esse homem trabalhava com meu avô e levava café para São Paulo em burro. Em burro, ninguém acredita que eu estou falando aqui. Tropa de burro, tinha, por exemplo, 200 burros. Cada burro levava 2 sacos de café. Andava daqui em São Simão, o Tambaú, primeiro sítio que eles encontravam, pedia para pousar. Pousava. Eu ia para lá, voltava daqui 2 meses, 2 meses para ir e voltar. Não tinha automóvel, o povo andava só a cavalo, de trole, charrete não existia, só trole. E foi indo, aparecendo coisa, novidade, o povo foi despertando, né? Quem que esperava? Não tinha luz, era tudo lamparina. Agora, as ruas mais principais, aí, umas 2 ou 3, era lampião. A gente pegava o cara que acendia o lampião de tarde, a gente acompanhava ele para segurar a escada, para pôr luz no cemitério, na rua. Era um escuro para andar. Tinha tempo da assombração, tinha muita assombração. No começo a primeira colônia que veio para cá, português, né? Depois veio italiano, depois veio turco, veio o japonês que ensinou. Ele chegava tudo da Itália,
Ia tudo lá no Ipiranga. Lá tinha um barracão, lá chamava barracão naquele tempo. Não era Ipiranga. Lá no barracão. Chegava lá, eu tirava 5 famílias para mim, você tirava 10, outro tirava 30, levava tudo para a fazenda. Todo sábado aqui em Bonfim tinha 4, 5 casamentos. Hoje não tem nenhum. Vou falar uma coisa para você, Junqueirada era muito, mandava muito, como ele, o que tem feito bem em Ribeirão Preto foi ele que fez. Tem papudo aí que fala que é ele. Por isso que eu falo para vocês, o nego fala assim, tempo da política dos homens antigos que eram políticos, como Américo Batista, Dr. Skin, eles faziam as coisas tudo com o dinheiro deles, gente. Tudo com o dinheiro deles. O governo não tinha dinheiro, ué. Eu nunca fui empregado de ninguém. Fui só administrei aqui, a nossa aqui, depois fui no Pauate, administrei a fazenda lá também. Um pedaço que era do Paulo Junqueira. Depois que acabou a folia de café, ficou um pouco triste a cidade. Depois veio o japonês para cá, começou a plantar algodão, milho, arroz, que não plantava arroz na terra seca, como planta agora. Plantava só onde que era terra úmida, brejo, chamava brejo. Então o fazendeiro dava aquele pedaço de graça para os colônios, cada um plantava um tanto, tirava o arroz dali, mas da lavoura não. Da lavoura só tirava o café e feijão. Não deixava plantar milho. Agora o cara roubava a galinha aqui, tinha muita ladrão de galinha. Roubava aqui, passava correndo aqui. Passava correndo até a ver, o soldado corria atrás dele, mas ele já fundava aí pro meio do café, quem que pegava? As quermesses era famosa. Os fazendeiros eram as patroas, não tinha quem dava, só os patrões mais fortes que davam as coisas. Acabava 1h, 2h da manhã. Tanta gente, tinha o trem que trazia de Cravinho ou de São Simão para puxar gente para vir na quermesse aqui na vila. Quem também viveu para contar é o Sr. Ângelo Festucci. Ele revisita histórias que às vezes parece que aconteceram outro dia mesmo. Meu pai veio, meu pai, com meus avós. E aí começou a trabalhar derrubando mata, formando café. Inclusive eu ajudei a fazer muita cova de café. E eu sei, e graças a Deus eu não esqueço. Planto café se for preciso, começo toda a minha vida de novo, se for preciso. Mas só que era um tempo que não tinha nada. Quando falecia uma pessoa, tinha que ser levado nas costas. Assim, pegava 2 varão, fazia que nem um andor. Aí levava. No início era tudo terra e bem vermelha. A dona Terezinha Grégio Colli sabe muito bem disso. E era tudo chão, não tinha calçamento nenhum, nem o paralelepípede, nem asfalto, era terra. E era uma cidadezinha, para ser franca para você, simplesinha. Só tinha a principal aqui, que é essa Praça Barão do Rio Branco, né? E então as casinhas bem humildes por causa da terra suja. Eu me lembro muito bem que nós saímos aí certa época, ficamos 11 meses fora em Espírito Santo do Pinhal, e lá é terra branca e as casas eram branquinhas. Aí eu chegava aqui e eu falava, nossa, mas como que pode ser tão suja desse jeito as casas? A Fazenda Retiro, uma das propriedades que deram origem a Ribeirão Preto, foi dividida em quinhões, e de um dono para o outro, Francisco Rodrigues dos Santos Bonfim se transformou em um dos condôminos da Fazenda Ribeirão Acima. Quando a gente fala Ribeirão Preto, não é a cidade, é sim o rio Ribeirão Preto que vem de Cravinhos. Que pela gravidade da água, então fala-se Fazenda do Retiro do Ribeirão Preto Acima, que é hoje Bonfim Paulista. Legalmente, dividiu esta grande fazenda em 5 fazendas. Fazenda Barra do Retiro, Ribeirão Preto. Fazenda Pontinha, Ribeirão Preto Norte. Fazenda Palmeira, também Ribeirão Preto. Né? Fazenda Retiro, aqui em Bonfim Paulista. E Cabeceiras do Ribeirão Preto, que é Fazenda Cantagalo, hoje. Né? Aí o Bonfim chega aqui, ele compra
numa tacada só, ele compra muita terra aqui. Compra muita terra. E aí o Bonfim se preocupou com o sofrimento do povo, que não tinha terra para enterrar, não tinha um local para enterrar seus mortos, era um sacrifício. Morria um aqui, tinha que ir até Ribeirão Preto ou São Simão para enterrar seus mortos. De carroça, porque não havia automóvel. Ele doou terra para o cemitério, o pai Bonfim doou terra para o cemitério. Ele doou terra para a igreja, para a praça. Enfim, o Francisco Bonfim, para nós aqui, foi um pai. A Vila Bonfim foi inaugurada no dia 10 de fevereiro de 1894. Nesta época, já tinha uma capela em homenagem a Senhor Bom Jesus. A primeira capelinha aqui foi construída por Francisco Bonfim. Ele doou a terra para a igreja e construiu a capela. Meu avô que deu. A igreja com metade que ela é agora. Ela era pequena. Ele foi buscar esse santo lá em Portugal. Bom Jesus de Bonfim. A Mogiana chegou a Ribeirão Preto em 1883 e, diferente de outros locais, não era o café que seguia os trilhos. Nesta região, era o trem que acompanhava os cafezais. Foi de suma importância a ferrovia passar por aqui para o transporte de café para Santos, né? Ficou muito mais fácil e os trabalhadores também deixaram de sofrer com isso. Foi menos trabalho, apenas trazia-se o café aqui na estação e daqui era embarcado para Santos. Companhia Mogiana para Bonfim Paulista, Ribeirão, isto é, a Alta Mogiana toda, né, foi muito importante a ferrovia. Você observa que a linha que passava aqui por Bonfim Paulista era o tronco da Mogiana, né? Era o tronco, porque tínhamos muitos ramais da Mogiana. Nesta época, o destaque era para a cafeicultora Iria Alves Ferreira Junqueira. A Iria Alves era a rainha do café. Iria Alves Ferreira, filha de Honório. O pai dela foi vereador de Ribeirão Preto. Eu sabia que era Dona Iria, rainha do café. Iria Alves Ferreira foi uma grande cafeicultora na transição do século XIX para o século XX, na região de Ribeirão Preto. E a Dona Iria Alves tinha 1.500.000 pés de café. Ela tinha 1.300 arqueiros de terra. Só a Dona Iria tinha, aqui tinha umas 5 fazendas aqui. Era uma grande produtora de café e chamava atenção pela energia elétrica no momento em que ela pouco chegava às cidades. Ela chama atenção por ser considerada a terceira maior negociante da cidade de Ribeirão Preto, figurando entre homens, empreendedores do café, como por exemplo o próprio Francisco Schmidt, né, o rei do café. E a fazenda dela tinha banda de música, tinha, como é que fala? Tinha de tudo, tinha alfaiate, tinha barbeiro, tinha dentro da fazenda dela, armazém. Ela era, além de respeitada, a maioria aqui ela comandava. A Dona Iria, acho que a Alves, não era muito boa, ninguém podia dizer nada, porque naquele tempo era aquilo mesmo. Não tinha nada nem de bom nem de ruim, porque não existia outra coisa. Iria Alves Ferreira não se transformou a rainha do café da noite para o dia. Iria Alves Ferreira nasce em Minas Gerais e muito jovem se casa com um membro da família Junqueira, que depois de 6 filhos desse casamento, o seu primeiro marido falece, né? Ainda na década de 80, 1880, Iria Alves Ferreira também perde um irmão e os seus pais. A morte dos seus parentes acaba por contribuir com que Iria comece a criar uma autonomia financeira. Iria era dona do Pau Alto, né? Da fazenda Pau Alto. Ela, quer dizer, praticamente comigo não, com meu pai. Ela se dava porque era muito passarinheira, aquela mulher,
E o meu pai tinha muito passarinho de viveiro aí no armazém. Tinha toda a parede lá, tinha passarinho. Então ela vinha sempre aqui. A minha bisavó que contava a história da Dona Iria Alves, viu, filho? Ela era uma fazendeira muito grande, mas tinha as horas que ela falhava um pouco também, viu? Porque essas empregadas abusavam, e corrigia mesmo, meu filho. Mais um motivo de muito orgulho ter a Rainha do Café. Consequentemente, sendo a Rainha de Café, Ribeirão Preto recebeu o nome de capital do café. Foram tempos de muita bonança, como falam os mais antigos, mas que não se seguiram de grandes tempestades, e sim de muitas queimadas. Naquela época que os fazendeiros queimaram o café, então acho que não pagaram o que devia, aí quebrou, os fazendeiros começaram a quebrar. Porque eles colhiam o café, não tinha para quem vender, chegava lá, depositando, o café não ia pôr para fora, aí precisava queimar o café. Foi aonde começou a quebra dos fazendeiros. Foi depois, naquele tempo, que o Getúlio Vargas mandou queimar café. Queimou muito de café. Acho que não sei que ele fez isso para dar preço bom. Ele queimou muito café. Aí foi, em vez de ir para frente, foi voltando para trás. O fazendeiro desacursou. Um começou a desacursar, o outro. Aí começou a cortar, arrancar café para plantar algodão. O japonês faleceu aí. O japonês é danado para fazer a serra melhorar. Quem viu o trem passar com sua rotina риtimada e seu barulho bem marcado, não esquece. Você fazia uma viagem de trem daqui a São Paulo, quantas viagens eu fiz com meu avô? A Mogiana era importante, muito importante. Tinha composições muito boas, então você viajava tranquilo para São Paulo. Lembro, virgem mãe. Como lembro, eu andei muito daqui, porque o meu esposo é de Mogi Guaçu, que ele é falecido, era de Mogi Guaçu, então a gente tomava o trem aqui para Mogi Guaçu. E eu lembro dele, sim, a gente ficava feliz, a gente tinha uma máquina de arroz aqui do lado, então a gente tinha uma varanda grande, e a gente, quando o trem de passageiro passava, a gente debruçava nessa varanda para ver os passageiros passar. E nossa, era uma alegria. Somente lamenta. Tenho foto da ferrovia, que eu estava aqui trabalhando no armazém, chegou o chefe da Mogiana aqui de Bonfim Paulista e falou: Wanderlei, você tem uma máquina fotográfica para tirar uma fotografia de um trem? É o último trem que vai subir para Campinas de passageiro. Eu fiquei triste quando tirou. Fiquei muito triste. Eu gostaria que a estação pelo menos tivesse permanecido, né? E a lembrança é tão viva que tem até som. Eu vou citar o que a gente falava quando aí com meus 9 anos. O tipo dele era assim, ó. Café com pão, 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 café com pão. Essa era a batida do trem. Nem só de café viviam as pessoas do distrito. Além das fazendas que diversificavam seu plantio, existiam também pequenas fábricas. E aqui nós tínhamos 4 fábricas de cerveja. Nós tínhamos aqui, até no ano de 1900, 38 armazéns de secos e molhados. Nós tínhamos aqui fábrica de sabão do João Bertagnoli. A religiosidade é uma importante referência cultural de Bonfim Paulista. A igreja, em sua localização estratégica, está no alto e no centro, mantendo-se como um ponto de concentração. Os fiéis se manifestam em caminhadas por quilômetros em busca de uma graça ou em agradecimento. No dia 12 de outubro, há mais de 45 anos, o povo acompanha a Romaria de Nossa Senhora Aparecida.
A romaria aqui foi feita por um colega meu, Luiz Gonzaga do Carmo, cabo da Polícia Militar, que tem muita fé em Nossa Senhora da Aparecida. E naquele tempo eu morava próximo à igreja e ele pediu a colaboração para a construção do monumento de Nossa Senhora aqui na igreja. O padre da época era o padre José Meyer, né? E ele construiu e ele foi muito persistente nisso, mesmo saindo daqui de Bonfim, morando em outros lugares, ele foi muito persistente nisso e ficou até hoje aí. A Romaria, dia 12 de outubro, também junta muito de 30, 40 mil pessoas, né? Vem de Ribeirão Preto, sai da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, vem aqui a pé, eles vêm assim com muita fé. É muito lindo, porque é criança, é adulto, é pessoa idosa, né? Vem acompanhando essa procissão de Ribeirão Preto até aqui. Aqui chega o meio-dia, que o Padre Mário faz a missa. A missa que ele faz é missa campal, sempre meio-dia. Mas o passado guarda outras referências religiosas e revela a história de um homem que, depois de ter trabalhado uma vida nas lavouras, virou poeta. Aposentado, sempre fui boia fria. Aí depois de velho, coisa ali, eu virei poeta, sabe? Um dia ele resolveu se tornar o guardador de uma pequena capela e continuou o que alguém tinha começado. Capelinha é o seguinte, eu andava por aí para fazer minhas letras, andava para a estrada, porque aqui dentro de casa não dá para escrever letra, né? Uma conversinha atrapalhada, então eu ia para lá, na estrada. Aí eu passei lá, achei ela muito abandonada, cheguei em casa, falei para minha mulher, da manhã em diante eu vou cuidar da capelinha. Ah, vou cuidar da capelinha. No outro dia eu levantei, passei